E ao longo da vida eu estudei medicina, estudei ciências exatas, diplomei-me tanto em medicina quanto em matemática e física. E por minha conta estudei ciências humanas. Ao longo da vida estudando, eu admirei cada vez mais a criação. Eu não consigo entender um universo tão bem feito, no nível macrocósmico e microcósmico, sem que haja uma mente prodigiosa por trás. Eu, quando vejo uma gota d'água, ou uma folha de árvore, ou a beleza do olho humano, enfim, quando eu olho para a natureza, eu olho sempre com esse olhar de criança. E eu me curvo diante dessa coisa extraordinária, que para mim tem um nome, é Deus. Quanto mais os telescópios se desenvolvem, os radiotelescópios, quanto mais se aponta o nosso olho para o universo, mais desesperado o ser humano vai ficando pela sua insignificância cósmica. Nós somos um pálido ponto azul no universo. Nós, o planeta, um pálido ponto azul. E diante de tantas considerações, quanto conhecimento, quanta informação. Há poucos dias eu estava no programa de rádio, ao vivo. E diante de todas essas considerações, ele disse que não cria na vida depois da morte. Ele disse, ao vivo, eu creio na vida por aí espalhada, no cosmos, eu também creio. Mas creio que quando a gente morre não sobra nada. E aí eu retruquei. Nós éramos 4 pessoas. Um monge beneditino, um pastor protestante, eu, como médico, e o professor Moron Austin. Eu respeito a sua opinião, eu respeito a opinião de qualquer ser humano. Mas não discordo do senhor. Quando eu olho para um cromossomo humano, um cromossomo, um nosso, ele tem 5 bilhões de nucleotídeos. Todo mundo sabe que os nucleotídeos são feitos de uma base nitrogenada, de um radical fosfato e de um açúcar, ribose dos óxidos, todo mundo sabe. 5 bilhões. Acontece que cada nucleotídeo tem entrelaçado dele, lá dentro dele, as bases: adenina, citosina, guanina e timina. Então o senhor pode dizer que o cromossomo humano, 5 vezes 4, trabalha com 20 bilhões de unidades de informação, bits, né? Bits. É possível provar, e os senhores, depois de 4 meses de ouvir, creio que acreditam em mim, é possível provar que uma letra de qualquer alfabeto, ela pode ser identificada com 6 bits, qualquer letra. Ora, se eu estou falando do nosso cromossomo humano, um cromossomo humano, se ele tem 5 bilhões de nucleotídeos, 20 bilhões de bits, se eu agora quiser transformar isso em letras, quer dizer, o que está escrito no cromossomo meu, de qualquer um de nós? Se eu dividir 20 por 6, certo? 6 bits cada letra, vai dar 3 de uma fração, 3 bilhões de letras. 3 bilhões de letras. Uma palavra nas línguas que nós conhecemos, nossas línguas atuais, né? A gente conhece o que a gente vê. Eu não tenho a felicidade do meu amigo do lado que fala 6, 7 línguas, mas está comum, inglês, francês, italiano, castelhano. Uma palavra tem em média 6 letras. 6 letras. Tudo que eu estou falando é do cromossomo nosso. Se são 3 bilhões de letras, se o senhor dividir por 6 letras, o senhor tem 500, né, milhões, tá, de palavras. 500 milhões de palavras em um cromossomo. Veja onde eu vou chegar. Se uma página de um livro, qualquer livro, um livro como esse, se uma página tem em média 300 palavras, uma página, se o senhor, tudo é um cromossomo, se o senhor divide em 500, fez 10 a 6, 500 milhões de palavras, por 300 palavras em cada página, simplificando isso aqui, vai dar quase 1,7, vou arredondar para 2. Vai dar 2 bilhões de páginas num cromossomo. Se o senhor pegar um livro médio de 500 páginas, se o senhor dividir, fazer aqui em cima, se o senhor dividir
2 vezes 10 a 6, que é a mesma coisa que 20 vezes 10 a 5, né? Curso primário. 2 vezes 10 a 6 é uma coisa que 20 vezes a 5. Se eu dividir isso aí por 500, né? 500, mais ou menos. 500, né? Se eu... 2 milhões, faltando, para eu não errar nas contas. 5 bilhões de nucleotídeos, 20 bilhões de bits, 3 bilhões de letras, 500 bilhões de palavras, dividido por 300, 2 bilhões de páginas. 2 bilhões de páginas, dividido, o senhor vai ter assim, ó, 20 dividido por 5 vai dar 4. Tá aqui, 10 a 5, 10 a 2, dá 10 a 3. O senhor tem 4.000 livros desse tamanho. 4.000 livros de 500 páginas escritos em um cromossomo. Que beleza! Eu me recuso a aceitar que isso é o acaso. Eu olho para o PPNO, que a minha filhinha gosta. A menor estrutura viva em liberdade. Não estou falando do vírus, o vírus não é verdade. E veja aquela coisa, o PPNO tem um bilionésimo de 5 décimos de milionésimo do grama. É um bilionésimo da massa da meba. Vivo, se mexendo, cheirinho, confusão já. Não consigo aceitar. Eu vejo em tudo que me cerca a mão de Deus. Eu creio numa força extraordinária que eu não consigo entender, não tenho nem pretensão de entender, estou longe demais para entender, mas eu creio em Deus. Eu creio que a diferença entre um pobre homem que vai ao chão e o profissional de medicina que cateteriza, que abre a artéria, é nível de informação. Quando todos nós nascemos, já nascemos com isso, com 4.000 volumes em cada cromossomo. É assim que a minha célula do olho sabe o que tem que fazer, a célula do fígado assim, está tudo programado. Nós somos todos semelhantes, queiramos ou não, brancos, negros, judeus, árabes, africanos, tudo. Nada me irrita mais do que discriminação de qualquer forma odiosa. E é, a meu ver, a educação, o processo de dando agora informações para o cérebro. Não tem nada a ver com isso que eu disse. Isso aqui é informação aberta. É isso que faz com que nós nos diferenciemos. Mas nós não podemos humilhar o nosso semelhante, porque nós nos diferenciamos. Todos somos úteis. Todos. Todos temos e devemos ter nosso lugar ao sol. Somos todos humanos, queiramos ou não. Todos feitos, pelo menos na minha concepção, segundo o projeto do Criador do Universo. Veja bem, eu passei a vida toda estudando. Eu não consegui encontrar até hoje nada que me convencesse de que não existe um arquiteto do universo. Não consegui. Eu olho para esse universo físico, químico, matemático, biológico, sociológico, psicológico. Eu olho para esse universo e eu o vejo de uma complexidade estarrecedora. Nada é simples. Nem uma gota d'água, nem um átomo. É a ignorância brutal do ser humano que faz que acha tudo simples. Tudo é extremamente complexo. E eu me curvo diante de uma vontade suprema. Eu creio em Deus. Não me pergunte o que é Deus. Eu não sou teólogo, eu não sei. Mas eu creio em Deus como força suprema e motora do universo. Força da qual uma parcela pequena existe em cada um de nós. Eu creio nisso. Eu creio em Deus.